Alô, amigos e amigas, vocês estão sintonizados no programa Agenda Econômica e hoje nós vamos abordar o tema A Economia da Biomassa no Brasil. A energia que vem da biomassa é usada no Brasil desde a era Vargas. Com a crise do petróleo na década de 70, o país avançou ao estruturar o pró-álcool. O sucesso do etanol estimulou a busca de novas tecnologias para o aproveitamento da biomassa energética. Mas apesar do grande potencial, ela representa menos de 10% da matriz energética brasileira. Embora receba reconhecimento internacional pelo uso dos recursos naturais renováveis, o Brasil ainda desperdiça uma quantidade significativa de resíduos da biomassa, que poderiam incrementar a geração de energia elétrica no Brasil. O nosso convidado é o professor Luiz Vicente Gentil, professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Agronomia, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Existem aí estudos recentes apontando que no Brasil, que tem uma matriz energética muito interessante, muito limpa, muito positiva, até muito admirada mundialmente, que só no campo da biomassa nós teríamos um desperdício que poderia ser solucionado com uma medida muito simples, acrescentando à produção de energia no Brasil cerca de 20% do que hoje é produzido e consumido. Pode explicar inicialmente essa posição? Antes de mais nada, eu quero agradecer à TV Senado pelo gentil convite da universidade de colocar à disposição da sociedade as novas conquistas da academia em termos de doutorado, pós-doutorado e as nossas novas disciplinas na formação do futuro do nosso país, que são os nossos engenheiros agrônomos mais conscientes. Então nós fizemos aí uns trabalhos nos últimos 10 anos, desde 2005, na engenharia florestal. Fizemos um segundo doutorado, depois fizemos mais um pós-doutorado na Unicamp, com a parte de energia de biomassa para geração de eletricidade. E nesse meio tempo, entre um e outro, nós desenvolvemos um livro de biocombustíveis, tinha uma demanda reprimida, em que nós abordamos todos os aspectos técnicos, econômicos e até geopolíticos da energia gerada com a biomassa, sendo que a biomassa ela alcança não só vegetais como animais também. E nesses 10 anos de estudos dedicados a esse assunto, nós verificamos que no nosso país, e apesar de ter uma matriz renovável e limpa de 41%, e tem uma perda muito grande de energia dessa biomassa não aproveitada, basicamente resíduos biomássicos e também a parte de produção vegetal, de óleos vegetais, através de sojas e oleaginosas, que poderia ser incorporada nesse mix de produtos agrícolas que poderiam se transformar em energia e eletricidade também para o nosso país. E nós, a partir desses últimos anos, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação na sociedade, em todas as mídias, inclusive em congressos, mostrando que o nosso país pode se libertar de energia cara e às vezes até meio ruim, como de eletricidade hoje, através de ferramentas legais e ferramentas administrativas para melhorar a nossa matriz energética. Mas esses resíduos ao que o senhor se refere, basicamente seriam da cana-de-açúcar, o principal deles, que é simplesmente desperdiçado. É assim mesmo? Sim, realmente, os produtos agrícolas que geram biomassa residual energética têm várias frentes. O mais importante deles é o bagaço da cana e a palha da cana. 26% do colmo de cana que é moído nas usinas, ele é bagaço, com 50% de umidade na faixa de 7 gigajoules por tonelada. A palha, ela não tem uma quantidade tão grande, mas em compensação a palha, ela tem uma quantidade de energia praticamente o dobro, na faixa de 14 gigajoules por tonelada, porque ela é mais seca. Então, nosso estudo do pós-doutorado na Unicamp mostrou, através de todo o sistema, foi feito um levantamento técnico, administrativo, e desaguou, que foi a proposta original, nós fizemos uma proposta de marco legal. A sociedade brasileira, basicamente as 17 associações classistas de eletricidade, aos agentes financeiros,
as empresas que controlam as usinas e o governo também. Então, depois de um ano e meio, dessa nossa tentativa de fazer o marco legal da cana, nós não fomos bem sucedidos. A segunda grande fronteira de Quais são as resistências que tem? Por que não acreditam nessa proposta que qual o senhor é porta-voz? Eu acredito que essa falta de um marco legal, ainda não houve um diálogo frutífero entre os players dessa cadeia bioenergética, em que tivesse convergência dos interesses, não econômicos nem técnicos, mas convergência política. Então nós acreditamos e a gente espera que no futuro vai haver um amadurecimento, entendeu? Eu tenho certeza que se houver um segundo apagão, como teve em 2001, entendeu? 2001 por falta de investimentos, entendeu? O PLR naquele tempo estava em R$500 por megawatt-hora. Hoje o preço do megawatt-hora é 350 para o consumidor final e hoje o PLD está na faixa de 800, ou seja, as ferramentas e números que mostrados hoje estão muito acima do auge da crise de 2001. Então nós fizemos de uma forma velada na possibilidade teórica de nós termos um segundo apagão, repetindo 2001, de uma forma muito mais grave. Aí, nesse momento, então, os nossos governantes e os representantes classistas vão voltar nos nossos estudos da Unicamp, em que tem toda a receita de bolo para inserir mais 100 terawatt-hora, dos 500 terawatt-hora que é a demanda brasileira, 20%, apenas fazendo uma lei que disciplina direitos e obrigações entre os players. Evitar aquilo que está sendo jogado fora, né? Professor, existem muitos mitos em relação àquela agroenergia, né? Seria a energia vinda da biomassa, das suas várias modalidades, mas especialmente daquela que vem plantada. E um desses mitos é de que a biomassa, essa opção energética da biomassa, provocaria um desmatamento. Alguns até alegam que a Amazônia legal brasileira estaria em risco, que aquilo é o pulmão do mundo, mas eu já li artigos do senhor em que tenta contextualizar e responder a esse trabalho de mistificação havido, né? Mostrando que o pulmão do mundo está nos oceanos e não na floresta amazônica. Você podia explicar como é que esses mitos são construídos e por quê? Olha, mitos existem. Mitos contra a agricultura e os agricultores existem, tá ok? Porque o pessoal do campo, em princípio, são pessoas simples que trabalham, as pessoas que são concentradas na sua atividade, entendeu? E as pessoas do campo não têm muita ligação com o ambiente urbano. O ambiente urbano tem uma tônica das coisas da cidade. E o pessoal do campo tem uma tônica das coisas do campo, que é trabalhar e produzir alimentos, etc. Então, a partir dos anos gerais, a questão da globalização, houve, durante muitos anos, não sei se por ignorância, omissão ou má fé, um ataque brutal contra o nosso país, entendeu? Mostrando que qualquer coisa que vá fazer o maior desenvolvimento socioeconômico do nosso país com a agricultura, isso deveria ser restringido. Eu não sei ainda a origem, pessoas físicas ou jurídicas envolvidas, e não é a minha missão. Eu, como acadêmico, eu levanto fatos e números, eu apresento isso aí. Mas provavelmente a gente pode, digamos, conjecturar que estariam ligados aos interesses da energia do combustível fóssil, né? Sim, existem algumas evidências nessa linha. Por exemplo, a China continental, ela tem praticamente toda a sua energia baseada no carvão mineral. Países da Arábia Saudita, que tem petróleo, a Venezuela e Nigéria, então cada um tem a sua riqueza. A riqueza do Brasil ela é múltipla. Nós temos petróleo, nós temos vento, nós temos biomassa, nós temos tudo isso aí. O senhor acha que a descoberta do pré-sal inibe o esforço que muitos brasileiros, entre tantos, eu lembro aqui um que já esteve várias vezes aqui, o saudoso professor Bautista Vidal, inibiria o desenvolvimento pleno da energia da biomassa, porque foi descoberto tanto petróleo? Olha, veja bem, eu não gosto de palavras fortes, mas no caso do pré-sal, que foi um trabalho maravilhoso, feito lá basicamente pelo COP,
e também aqui pela UNB. A UNB tem um laboratório de altíssimo nível, em parceria com a Petrobras, maravilhoso, entendeu? Então, as fontes do pré-sal, a gente poderia dizer que o pré-sal é uma promessa, tá ok? Vamos botar números nisso aí. Na Arábia Saudita, um barril de petróleo na boca do poço custa $4, tá ok? Na década de 70, mais ou menos 76, 77, o barril de 4 subiu para $10 com aquela guerrinha entre árabes e judeus. Com o passar do tempo, o barril subiu para 40. O presidente do Fed fez uma declaração formal para todo mundo mesmo, dizendo que o preço do barril do petróleo acima de $70 não permite uma economia de mercado no mundo ocidental. O Fed é o Banco Central norte-americano. O Federal Reserve, é o É. Banco Central dos Estados Unidos. Que é uma instituição privada, no caso. E que ela, quando alguém abre a boca, o mundo treme. E acontece que nós estamos hoje com o barril do petróleo na faixa de 85 a 100, entendeu? E ameaçando muito isso aí. O pré-sal, para poder se tirar petróleo a 7 quilômetros de profundidade, isso tem um custo que varia, conforme os postos, de 50 até $110 para cada barril, só para tirar. Então, a gente pode dizer que, inclusive, o meu colega aqui da UNB, que é um dos pais do pré-sal, ele tem feito algumas palestras para mim aí em outros clubes e lugares aí da sociedade. Então, o título dele é muito interessante, que trabalhos estão sendo feitos, desenvolvidos, para amadurecer um pouco mais, não só a tecnologia da extração profunda, assim como também a economicidade. Embora ele, como técnico, né, ele não fala de dinheiro, não fala economia, entendeu? Qualquer coisa que falar, eu que estou falando, entendeu? Agora, então, só para os nossos telespectadores terem uma ideia de grandeza, o senhor deu aí o número para um barril de petróleo. Um barril de etanol, qual seria o custo de produção? Se o senhor for de manhã, botar um barril de gasolina no seu carro, você vai pagar $270. Quer dizer, sai de 4, processo, que não é muito complicado, e chega aqui no ponto a $270 o barril. O que fica entre um e outro chama-se uma lucratividade bastante interessante. Tá? Considerando que 80% da matriz do planeta Terra é feita com petróleo, então as empresas, não só petrolíferas, como do carvão também, eles têm a sua embocadura, o seu procedimento geopolítico. Então, essa introdução da biomassa no Brasil deve ser feita de uma forma muito prudente, acomodando todos os players interessados. Já temos 30 anos, né? Não, nós já temos. A nossa biomassa aqui, a biomassa não é só da cana. Nós temos hoje na cana 8 milhões de hectares, temos 30 bilhões de litros de etanol, entendeu? A cana tem 400 usinas e, dependendo de alguns viés, aí vai bem. Mas um outro grande segmento da biomassa é resíduos da madeira. Sobre isso nós vamos falar, mas eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer uma pequena interrupção. No próximo bloco, então, nós vamos falar de economia da biomassa, mas o resíduo da madeira, a lenha, né, que é a famosa lenha, e outras possibilidades, como, por exemplo, a organização em forma de microdestilarias de etanol para gerar renda e trabalho espalhadas por todo esse país. Continue com a gente aqui no Agenda Econômica.